Vamos começar falando de relacionamento? Pamela Magalhães, nossa comentarista de relacionamento, de comportamento, respondendo às dúvidas de telespectadores por todo o Brasil. Vamos lá. Pamela Magalhães, psicóloga, nossa comentarista. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite para você que está em casa, que está com algumas dúvidas do coração. Eu nunca vi chegar tanta pergunta. A gente colocou nas redes sociais ao longo desses dias e o pessoal foi realmente assim, mandando perguntas, você telespectador que nos acompanha todas as noites. Vamos começar com as dúvidas deixadas e também tem espaço para você participar agora. Estamos ao vivo. O Renan de Tapecerica da Serra disse assim que gosta demais do programa, te acompanha todas as quintas-feiras. Mas, Pamela, eu tenho dificuldade para me relacionar com a minha futura sogra. Faz mais de um mês que eu não falo com ela e nem faço uma visita. Eu percebo muitas vezes atitudes de orgulho da parte dela. O que os outros fazem é sempre pouco. E ela trata a minha namorada com indiferença em relação aos irmãos. Os irmãos valem mais e a minha namorada vale menos, na visão dessa mamãe e dessa sogra. O que nós vamos dizer para o Renan? Renan, primeiro, observe o que é seu aí, porque é muito comum, Dalcides, a gente tomar as dores de quem a gente ama, né? Então tá ali, gosta da namorada, vê a namorada sofrer. O que será que essa namorada coloca ali nessa relação que pode de alguma forma estar contaminando essa percepção do Renan sobre essa sogra, né? Já tem esse estigma da sogra e é muito difícil que essa sogra seja perfeita, mas é importante você prezar pelo bom relacionamento, para ter uma boa convivência, saber separar o que é dessa namorada e o que é seu. O que de repente você não está vendo, né, ou vivendo na história da sua namorada, que faz parte da sua história e que está começando a doer ali. Então, acho que é saber entrar em contato com o que mexe na sua vida para que você não afete o seu relacionamento, porque impacta na relação a dois, né, E pode ser também que a namorada, ela esteja até um pouquinho acostumada com essa situação, mas ele está vendo pela primeira vez ali, está se impactando. E aí o que acontece? Muitas vezes a sua namorada acaba ficando bem com a família e você ali que tomou as dores acaba se prejudicando na relação com a família dela, que é importante para você. Esclarecido, então a gente espera aí, Renan, pode continuar escrevendo outras dúvidas. O Otávio de Cascavel, no Paraná. Pamela, eu fui casado por 10 anos. A minha esposa estava sempre em busca de melhorias profissionais, mas ela nunca tinha tempo para ter filho. Eu cansei de esperar e acabei me separando. Eu me encantei por uma mulher do trabalho que quer ter filhos como eu. Sinto algo forte por ela, mas ela é noiva. Não deixo ela perceber que sou apaixonado. Eu devo me abrir para ela, falar para ela tudo aquilo que eu sinto? Então vamos lá, Otávio. São duas coisas que eu observo que são importantes para você pensar. Primeiro, que interessante, a história de não ter filhos ali, de não ter espaço para ter filho, parece que você não encontrou espaço na relação e aí você saiu dela. Num primeiro momento, acho que foi interessante você ir em busca do que é importante para você. Mas, olha só, quando você está ali, você acaba se encantando por uma pessoa que também tem um obstáculo, né? Que tem uma relação já. Então, eu só queria te perguntar, só para você pensar aí no seu cantinho, se existe uma dificuldade sua em encontrar alguém disponível. Será que você está disponível para uma relação? Porque quando a gente se relaciona sempre, se interessa por pessoas que sempre dão uma travancada, é porque talvez a gente não esteja tão preparado assim, né, tão aberto para uma relação. Agora, uma outra coisa para te falar é, acho bacana a gente sempre se expressar e sempre contar para o outro o que a gente sente. Mas observa melhor, né? De repente, se ela só se abriu para você, tá noiva, tá cheia de planos e pensa em ter filhos, cuidado para que você não esteja ali deslumbrado com a sua idealização, entrando num sonho que não é seu, que é dela. Né? Para não se frustrar, para não se machucar. Ó, posso falar pro Otávio também ou não posso? Pode, deve. Otávio, sabe, ela tá assim, noiva, já tá tudo encaminhado, ela deve estar feliz, quer dizer, pra que botar a minhoca na cabeça da moça? É que eu acho que ele tá com o sonho dele ali e tá pegando uma carona num sonho que ele tá achando que, nossa, se encaixa tanto no meu, mas veja a sua disponibilidade para encontrar alguém que realmente dê espaço para você. Ó, a gente foi pras ruas para saber quais são as dúvidas. Vamos lá.
Eu gostaria de perguntar por que é tão difícil, às vezes, a gente se relacionar com um homem que já foi casado e que traz todo um contexto familiar e filhos, assim. É muito difícil essa convivência e essa adaptação. O que fazer para melhorar? É interessante a pergunta dela, é uma pergunta bastante atual. É óbvio que quando a gente se relaciona com uma pessoa ali que não foi casado, que não tem filhos, é uma página em branco. E nem escrever numa página em branco é muito mais fácil do que quando a gente vai escrever numa página que já tem um monte de coisa escrita e a gente tem que ficar encontrando um lugar ali para escrever. Então é claro que é mais difícil, a gente não pode ser hipócrita. Agora, depende muito da pessoa que você vai se relacionar. Tem pessoas que se relacionaram com outros ali, né, de outros casamentos e que têm filhos e que estão presos naquela história. Estão ali ligados ainda no ex-marido, na ex-mulher, estão ali com a problemática dos filhos e não conseguem estar inteiro nessa relação. Esse é um tipo de pessoa. Não quer dizer que todas sejam assim. Se no seu caso você percebe isso, que o teu parceiro ele ainda está preso nessa relação, acho que você tem que conversar bastante, né? Tentar conversar com ele, tentar achar um espaço e contar para ele que você precisa, né? Ali de uma página em branco para vocês construírem isso. Porque tem muita gente, se você tem um relacionamento passado, entra nessa relação e fica carregando ali traumas das relações anteriores, vai ficar muito difícil manter uma relação saudável. Porque você vai jogar muito nessa relação o que era da outra. Certo. Faz sentido? Faz total sentido, total sentido. E o outro, só uma coisa, e o outro paga a dívida, né? O outro paga uma dívida que não é dele. Ó, e o que você está falando é realmente sim, muito verdadeiro. Às vezes as pessoas idealizam demais também. Ou então fazem muita festa. Assim, encontrei alguém, ele já foi casado, tem filhos. Olha, cada história vai ter que ser enfrentado assim com força, com coragem. Relacionamento não é fácil para ninguém, seja em página branca ou totalmente escrita. E Dalcides, assim, a gente tem que avaliar, quando a gente entra numa relação de uma pessoa que tem filhos, por exemplo, a gente tem que avaliar o quanto a gente suporta essa situação. Exato. Porque não adianta também entrar numa relação dessa e, assim, querer uma total prioridade e ficar muito egoísta. Eu sempre digo, se você vai entrar numa relação com uma pessoa que tem filhos, você tem que ter uma posição generosa. Porque se você não tiver, com certeza você vai ter muito atrito no relacionamento. Ó, a Thalita de Camaçari, na Bahia. Pamela, eu estou com um homem há 2 anos. A nossa relação é bastante carnal. Mas ele tem dificuldade de me assumir para a família. E nas redes sociais também ele tem essa dificuldade. Vira e mexe, ele some. Aí eu começo a ficar insegura. E por isso que a gente briga. O que é que eu faço? Bom, então tá bem claro. Existem pessoas que se relacionam com outras e acreditam que estão ali num namoro ou têm uma relação com comprometimento e não é bem isso que está acontecendo. A gente tem que enxergar a relação tal como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. As atitudes, elas vão contar como o outro encara essa relação. Se ele não te assume para a família, se ele não te assume nas redes sociais, se ele some e não te dá satisfação, então tá claro, é uma relação sem compromisso. Então não tem problema, se você quer uma relação assim, carnal, né, vez em quando vocês se encontram, vocês têm ali a transe e tal, tudo bem. Agora, se você quer mais comprometimento na relação, me parece que esse não é o perfil. Boa, clareza, tá aqui, ó, a nossa Clara. É que é fácil falar, né? É difícil estar, mas a gente tem que, no comecinho da relação, gente, quando você já começa a ver que o outro tá funcionando assim, você conversa, tenta ali achar um denominador comum e o outro continua nesse posicionamento, não embarca, senão você vai embarcar numa barca furada e vai se afogar. E essa história também de depois desaparece, aí sobe, opa, depois voltou. E a gente já conhece essa história, né? Quando interessa, né? Então, ó, Soraya, aqui de São Paulo. Até esse exato momento, eu estava com meu namorado. Ele viajou por 15 dias. Me ligou de lá dizendo que se precipitou em morar junto. Não quer mais nada. Como alguém pode, do nada, resolver que não quer mais nada? Soraya. Soraya, ninguém resolve do nada não querer mais nada. Na verdade, provavelmente ele já
estava sentindo alguma coisa e não estava conseguindo colocar ali na relação. Eu te pergunto, né, já que você que está mandando a pergunta, o quanto você está ligada no relacionamento, quanto você está olhando, quanto você está percebendo, né? A gente tem que ser menos concreta, tem gente que espera que o outro fale, né? Fale, perceba as atitudes, como a pessoa está se comportando, né? O afeto é o mesmo, a maneira de demonstrar carinho, de demonstrar atenção, o investimento na relação é o mesmo, porque ninguém do nada faz isso. O que acontece é que a pessoa, muitas vezes, ela vai dando, né, alguns sinais e a gente tem tanto medo de entrar em contato e perceber aquela rejeição e ter que entrar em contato com o sentimento de frustração que a gente faz assim, ó, venda os olhos. Ó, e também a gente precisa estar atento em algumas situações, porque começa a dar sinais, mas você está tão envolvido, envolvida naquilo, que tapa os olhos e não quer ver. Isso, em si mesmo, né? Que assim, a gente às vezes quer tanto que dê certo, né, Dalcides, que a gente tapa os olhos, né, todos os olhos, né, os olhos da cabeça e do coração. Ó, tem mais questões, perguntas pelas ruas, vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Assis, eu sou casado há 3 anos e nós vivemos dentro dos princípios bíblicos. Eu gostaria de saber por que as pessoas têm tanta dificuldade em ter um relacionamento dentro da palavra de Deus. Eu concordo com você. Eu acho que o mundo contemporâneo, ele está numa liberdade, né? Tudo pode, então os princípios eles ficam muito perdidos ali. Valores. Isso, os valores ficam muito perdidos, então fica muito difícil. Às vezes você tem aqueles valores, aí você se apaixona por uma pessoa e você tem que ali, né, flexibilizar e tem que entender. Então tá difícil mesmo. Eu acho que o mundo invariavelmente ele pede adaptações, mas que a gente consiga ser fiel àquilo que a gente acredita. Eu sempre digo, se a gente triar com calma, com paciência, e se a gente estiver bem centrado no que desejamos e que acreditamos, com certeza a gente acha ali alguém para trocar na mesma língua. Ó, e quando a gente não está muito decidido, quando a gente não sabe bem aquilo que a gente quer, qualquer coisinha parece que nos entusiasma. Sim, entra, né? Entra em qualquer relação. O barco tá furado, mas tá bom, eu tô indo. Pelo menos é um barco, né? Pelo menos é um barco. Ó, o barco afunda, viu, meu amigo? Então, assim, não queira qualquer coisinha, não. E você também, ô moça que está nos acompanhando de todo o Brasil, não queira qualquer coisinha, não. Eu posso interferir assim na sua entrevista? Posso, claro. Lógico. José Alberto de Marabá, no Pará. Eu mudei de cidade, Dalcides. Eu levei a minha namorada comigo. Estávamos juntos há 5 meses. Ela depende de mim para tudo. Só que ela fica no meu pé. Ela não consegue se enturmar, fazer sua vida. Eu não estou aguentando mais. Estava apaixonado antes. Agora eu estou confuso. Me ajudem. Vamos, Pamela. Olha que bonitinho. Me ajudem. Vamos, Pamela. É isso mesmo, José. Como você, muitas pessoas fazem isso, né? Estão ali num relacionamento, começou um relacionamento e já vai viajar e já volta para a cidade de origem e leva essa pessoa junto, essa pessoa topa estar junto, por isso que tem que conversar bastante, tem que analisar como vai ser essa adaptação, o que o outro vai fazer ali, qual vai ser o acordo em casa, como ficarão essas divisões, porque é um casamento, né? A pessoa vai morar com você. Eu falo que casamento é sempre casa mais relacionamento. Então essa pessoa vai casar com você. Então, obviamente, se ela está num lugar que ela não conhece ninguém, uma cidade nova, que ela está se adaptando, é normal que ela fique ali mais apoiada em você. E eu te pergunto quanto que você está aguentando esse funcionamento, né? Alguém ali apoiado em você, dependente de você. Então, se você gosta dela, tenta ajudá-la, converse com ela, o quanto isso está difícil para você, para ela ir procurando alguma coisa, para ela fazer alguma coisa, algum sentido de vida. Em qualquer lugar que a gente esteja, né? Pode ser até aqui, no mesmo lugar, a gente tem que procurar sentidos de vida, senão a gente fica ali ancorado no outro, isso vai desgastando a relação. Porque a admiração, né, você ter alguém do teu lado que você admira, é o combustível para qualquer relacionamento. A Amanda, de Dourados, Mato Grosso do Sul, ele terminou comigo e agora já está com outra pessoa. Nossa, que a gente já viu essa história aqui, não? É, dolorida. Ó, sinto muita raiva, já estamos separados há 6 meses, mas ainda assim sinto ódio no coração. Eu não paro de olhar a vida dele nas redes sociais e a perguntar sobre ele para os conhecidos. Já ouvi vocês comentando que isso não é bom. Me convençam.
Que bonitinha, Amanda. Amanda, eu não quero te convencer, não. Eu quero que você se convença. Você perceba, né? Que de repente você viveu essa separação e você está parada ali na raiva, no ódio, né? Você está inconformada e ele está tocando a vida dele. E você está ali paralisada, assistindo a vida dele que nem novela e se remoendo, ruminando a situação. Ao invés de ficar nesse papel, por que você não pensa na sua vida? Se ajude. E você, se o coração está ali, está muito doído, está muito envolvido, usa o racional. E os amigos da Amanda, ou os familiares que estão escutando, ajudem também. Então, não fica ali procurando saber o que está acontecendo na vida dele, procurando nas redes sociais ou perguntando para os amigos. Foca na sua vida, tenta lembrar, antes dessa relação, o que era importante para você fazer, o que era gostoso. Você tem que se reaver. Né? Você tem que se encontrar, porque você se perdeu. Parece que você procura nele um pedaço de você que ele levou. Então, foca em si, faça coisas gostosas, busque nos amigos, nos familiares, apoio, novas conversas, novos planos e sai dessa, né? Porque você precisa encontrar alguém para viver uma relação gostosa e não ficar com ódio, não. Porque quem sente ódio pelo outro acaba adoecendo. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. E eu queria falar não para a Amanda, mas para os amiguinhos da Amanda e as amiguinhas, sabe, aqueles parentes, né? Oh, eu não sei se eu conto para você. Que gosta da fofoquinha, né? Eu acho que você vai ficar triste, não vai? Olha, larga a mão dessa bobagem, né, gente? Não é isso? Isso. Deixa cada um cuidar da própria vida, cada um fazer do seu jeito, não é? Deixa a Amandinha lá sofrer a dor dela, o luto dela. O parente da Amanda, chega, né? Vamos parar aí de ficar incentivando. E para todo mundo, né, que fica ali contando fofoca de ex pro amigo, pra irmã, né? Enfim, não faça isso. Você acha que você está ajudando? Você não está ajudando. Você está machucando porque você faz ali a sua fofoca, alivia a tua ansiedade, né? Enfim, faz aquela cara de dúvida, né? E acaba machucando o outro. Será? Ai, amiga, acho que não vou contar. É um movimento perverso. É perverso. É um movimento perverso. Falando em dúvidas, questões, vamos para a última pergunta da noite pelas ruas. Vamos lá. Oi, meu nome é Esther, eu tenho 15 anos e eu não namoro ainda, mas eu não me interesso por isso, mas eu queria saber se existe um tempo certo para começar um namoro, um relacionamento e o porquê. Que linda! Linda, né? Esther, você não se interessa por isso? Eu acho que você se interessa um pouco, porque você faz uma pergunta justamente para saber qual é o tempo disso, né? Qual é o momento certo. O momento certo é quando você sentir essa vontade, né? Essa vontade, ela está muito alinhada ali com a sua capacidade de viver essa experiência. E a experiência, ela é proporcional à sua vivência. Então, se você, de repente, sentir isso aos 16 anos, tô com vontade de namorar, que você encontre uma pessoa na mesma sintonia que você, né, que tenha vontade de compartilhar das mesmas curiosidades que você não queira nada além da sua idade, né, do seu momento de vida, e que você consiga ter maturidade, se você quiser em algum momento viver esse namoro. O namoro pede o quê? Comprometimento. Então é importante que a gente consiga encarar um namoro quando a gente tiver mais um senso de responsabilidade, porque envolve um monte de coisa, né, Dalcides? Frustração, expectativa. Eu tenho uma teoria. Diga. Minha teoria é a seguinte, ó. Quando... como é que é o nome dela? Agora eu não me lembro mais. Esther. A Esther. Pô, Esther, quando você estiver realmente, assim, preparada para namorar, você nem vai fazer mais a pergunta. Acontece. Acontece naturalmente. Quando a gente fica perguntando muito, será que chegou o momento? Será que chegou o momento disso, daquilo? É sinal que a gente ainda não está preparado. Pamela Magalhães, psicóloga, nossa comentarista de relacionamento. Como é bom as nossas quintas-feiras que você vem sempre trazendo um assunto novo ou então respondendo dúvidas de telespectadores. Me parece que tem um site que as pessoas podem acessar. Isso. Primeiro eu só quero dizer, assim, aproveitando a pergunta da Esther, do momento do namoro, não só para a Esther, né, que é uma adolescente, mas qualquer um aí, adulto, que não chega meu momento. A gente só enxerga uma porta quando a gente está preparado para abrir. Né? Então é quando a gente está ali, amadurecido, preparado, encontrou um espaço para isso. Então calma que chega o teu momento. Eu tenho uma página no Facebook, Pamela Magalhães, psicóloga. Se você quiser compartilhar, seguir,
por favor, é muito bem-vindo. E o meu site, que é pamelamagalhães.com.br. É uma delícia estar aqui. Obrigada, Dalcides. E você que assim, de qualquer parte do Brasil, do mundo, tem muita gente que assiste a gente na Itália, já recebemos, eu recebo. Né? Gente aqui na Argentina, Portugal, Nossa. várias partes do mundo. Você entra em contato, está aparecendo aqui na TV. Qual que é a página? pamelamagalhães.com. Isso, .com.br e no Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga. Pamela, obrigado, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Dalcides.